Valdo Barbosa, o Ministério Público decidiu fazer recomendações ao governo do estado em relação ao corte de gastos com pessoal, inclusive cargos em comissão. Na avaliação do Ministério Público, o governo exagerou na dose em relação a nomeações para cargos comissionados na estrutura administrativa do estado. Nós temos aqui, inclusive, essas informações. Olha só, o aumento no número de cargos, segundo o levantamento do Ministério Público Estadual. O número entre janeiro de 2015 e julho de 2017, portanto, aí mais de 2 anos, né? Comissionados exclusivos aumentou 555%, efetivos em cargos comissionados 336% e servidores temporários cresceu 247%. São essas as informações que estão embasando a decisão do Ministério Público, a recomendação para que haja uma redução, corte nesse número de gastos. Nós estamos recebendo aqui o secretário Merlong Solano, que vai conversar conosco a respeito desta posição do Ministério Público. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Boa tarde ao nosso Jornal do Piauí. E olhando os números absolutos, secretário, nós vemos que o que mais causa impacto, na verdade, foi o aumento no número de aposentados e pensionistas, né? Que aí já não há tanta responsabilidade do governo sobre esses números. Embora os percentuais sejam menores, os números absolutos são bem maiores. Como é que o governo vai se posicionar frente a essa proposição do Ministério Público? Primeiro é preciso dimensionar bem o fato, né, que está sendo apresentado, porque o procurador, o promotor, pegou o mês de janeiro de 2015 como referência para compará-lo com o mês de julho de 2017. Janeiro de 2015 é o primeiro mês do governo atual. E como é sabido, ao final do ano de um governo que finda, todos os cargos em comissão são exonerados, automaticamente. Junto com o governador que sai, sai todo o pessoal que ocupa função de confiança, seja o comissionado exclusivo, seja também o comissionado efetivo, porque diversas funções de comissão só podem ser exercidas por servidores públicos. Então, não é correto comparar o mês de janeiro com qualquer outro mês de uma gestão. Nós estamos já no final da gestão. É normal que, ao longo da gestão, o governo monte a sua equipe ocupando todos os espaços legais, no sentido de capacitar a equipe para desenvolver um plano de trabalho. Então, você está dizendo que seria mais honesto comparar, por exemplo, meados de 2015 com meados de 2017? Pronto. Então, é o que eu fiz. Eu peguei, a partir dos dados que a Secretaria de Administração me forneceu ainda hoje, julho de 2014, comparando com julho de 2017. Ora, em julho de 2014, o comissionado exclusivo, que ele está dizendo aí que cresceu 555%, havia no estado 2.285%. Em julho de 2017, 2.594. A gente fazendo as contas vai encontrar um crescimento de 12%. 12% e em números absolutos quase 200. Exatamente. Já o comissionado que é funcionário, o funcionário que exerce uma função de confiança, que em diversas secretarias existe isso, na educação, na saúde, na segurança pública, na Secretaria da Fazenda, tem certas funções que só os efetivos podem exercer. Em julho de 2014 havia 8.912. Nós chegamos a julho de 2017 com 4.900. Ou seja, caiu. Uma queda enorme, uma queda de quase 50%. Então, não é aqui que há o problema. Você identificou bem, Joel. O problema é estrutural. Nós temos um problema estrutural no Piauí, que é o crescimento da folha de inativos e pensionistas. O Piauí chegou já naquela situação em que nós já temos hoje mais aposentados e pensionistas do que servidores efetivos. Já são cerca de 41 mil aposentados e pensionistas para 39 mil efetivos. E aí... O impacto disso aí. Um impacto muito grande. E veja só, fica mais grave ainda considerar que esse problema vai aumentar ainda. Porque desses 39 mil funcionários efetivos de hoje, ativos, já tem cerca de 8 mil que tem tempo para pedir aposentadoria. Ou seja, dentro de pouco tempo, nós poderemos chegar a cerca de 50 mil aposentados e pensionistas para cerca de 31 mil ativos. Esse é um problema grave, é um problema estrutural, é o que dá conta de um enorme carreamento de recursos que poderiam estar indo para outras atividades. A receita da Previdência dos servidores do Estado do Piauí, ao final desse ano, ela terá arrecadado cerca de 800 milhões, mas a sua despesa é de 1 bilhão e 800.
será ao final do ano. Então, é uma diferença de R$1 bilhão. O presidente da Assembleia, inclusive, falou que o déficit anual deve ser de R$1 bilhão. Esse ano vai terminar em cerca de R$1 bilhão. Então, para uma... Aí quem vai bancar é o Tesouro Estadual. É o Tesouro Estadual que está bancando, uma fonte 00, portanto, essa fonte está sendo exaurida por uma despesa que resulta de um problema estrutural. A inadequação da política previdenciária brasileira em relação à situação das finanças dos estados, principalmente no momento de grave crise econômica, que é um momento que já vem se arrastando desde final de 2014, né? Sim. Quer dizer, uma crise econômica que se arrasta, que gera desemprego, milhões e milhões de desempregados, reduz o consumo das famílias, reduz o investimento das empresas, porque elas perderam clientes, os tributos, portanto, são arrecadados numa menor proporção, e aí vem o efeito cascata. Não fosse, Joesley, o desempenho bom que a nossa arrecadação própria tem mantido, a gente talvez já tivesse caído na situação em que outros estados do Brasil se encontram, uma situação gravíssima, com atraso de salários, com parcelamento de salários, com aumento da alíquota da contribuição dos servidores para números assim de 30 e tantos %, enfim. É uma questão, portanto, muito grave, que o remédio que o promotor sugere não resolve. Que seria o corte de cargos em comissão. Não resolve. O impacto seria pequeno, e se cortar todos os cargos em comissão que ele está sugerindo, fica difícil de trabalhar no Estado? Ainda tem esse detalhe. Por um lado, não resolve, é uma gota no oceano, porque o problema é a folha de ativos e pensionistas. E segundo, não é possível gerir o Estado do Piauí sem essas funções de comissionados, seja comissionado exclusivo, seja o comissionado efetivo. A ideia de que as pessoas têm de que comissionado não trabalha. Essa é a ideia. É uma ideia errada. É uma ideia equivocada. Eu ouso dizer o seguinte: o Estado sofreria um grave prejuízo na sua gestão, Elivaldo, sem que pessoas afinadas com o projeto político que foi avalizado pela sociedade assuma a coordenação de certas políticas e programas. Agora, secretário, a oposição também questiona da seguinte forma: o governo teria fugido do dever de casa ao propor uma reforma administrativa que estabeleceu um aumento na estrutura de instituições do Estado. Isso teria sido a gota d'água para essa situação de ameaça à estabilidade financeira. Pois é, aí mesmo é que o diagnóstico se revela totalmente equivocado. Ou seja, as coordenadorias não pesam? 9 coordenadorias, cerca de 81 DAS, se a memória não me falha, para dar sustentação a essa nova coordenadoria, são 9 DAS mais o cargo de direção, 10, todos feitos através de remanejamento dos DAS de outros órgãos. O orçamento também é originário das secretarias-mãe. Há um certo acréscimo de despesa em relação ao custeio, eu não estou aqui para mentir, mas plenamente justificável quando se considera o plano de trabalho que está sendo executado por essas coordenadorias. Ou seja, o retorno com o retorno em forma de melhoria da capacidade de investimento do Estado, que ao final de contas é para isso que o Estado existe. O Estado existe para prestar serviços através do serviço público e para ampliar a infraestrutura através do investimento. E essas coordenadorias todas foram em função desse segundo objetivo. Tá certo. Eu queria agradecer o secretário Merlong Solano, secretário de Governo. Obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Ok, boa tarde. Muito obrigado.